Nós estamos continuando a explicar as Escrituras, examinando-as, porque elas falam de Cristo e nos trazem a mensagem de vida eterna, a palavra de salvação. É através desta palavra que nós iremos e estamos entendendo qual é a vontade de Deus para a criação. Nós fomos criados para agradar a Deus, fomos criados por Deus e para Deus, para o seu propósito. E nós só iremos realmente agradar a Deus quando nós conhecermos quem é Deus e o que realmente agrada a Deus, qual a sua real vontade. Então, precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus para realmente fazermos a sua vontade. Amar a Deus sobre todas as coisas, adorar a Deus em espírito e em verdade, reconhecer a sua glória, reconhecer o seu amor, o seu cuidado na criação, desde a criação. Tudo Deus fez muito bem para nós, tudo Deus preparou e Ele deve ser glorificado, Ele deve ser adorado por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, pelo que Ele é. Você só fará isso corretamente quando você conhecê-lo na sua santidade, conhecê-lo na sua perfeição. Deus é perfeito, Deus é santo. Para que você possa adorá-lo na beleza da sua santidade, adorá-lo com essa perfeição da adoração, você precisa conhecer a Deus para fazê-lo bem, para fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto. Você precisa aprender a adorar a Deus, você precisa conhecer a Deus. Então vamos aqui, neste momento, examinar mais profundamente as Escrituras no livro do Apocalipse, no capítulo 9. Vamos ver todo este capítulo a partir do versículo 1, que diz assim: O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então essa estrela é a figura de um anjo, de um ser celestial. Ele vem nessa aparência, essa forma, com essa glória, essa força de uma estrela. E ele cai do céu na terra. É que uma revelação de uma situação extrema. Algo está acontecendo rapidamente e de alguma forma desorganizadamente, porque vai suprir uma necessidade urgente, atendendo uma necessidade da terra, como os anjos fazem, rapidamente obedecem às ordens de Deus para circunstâncias graves acontecendo, um acidente, uma perturbação, um elevado nível de maldade, de pecado em uma nação, em toda a terra, em uma casa, em um lugar específico. O anjo é enviado imediatamente. Então essa estrela caída na terra, ela vem no sentido de resolução de um grave problema, um problema imediato. Então a estrela que apresenta um certo nível elevado de glória, mas também, ao mesmo tempo, ela vem caída, ela vem então lançada. Existe aí sim uma relação com o pecado, com a queda, com o mal. Por isso ela recebe então a chave do poço do abismo. Este abismo que nós estávamos falando no estudo anterior, mencionado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que havia trevas sobre a face do abismo. Então aqui já há um funcionamento desse abismo, já que uma revelação dentro da própria palavra, agora no livro do Apocalipse, explicando esse abismo lá de Gênesis, que é mencionado, mas não é explicado.
mas agora ele começa a ser explicado aqui em Apocalipse, capítulo 9. A chave do poço. Então, é uma descida, é um lugar inferior, é um submundo que existe, mencionado abaixo do nível espiritual da terra, do nível de santidade, do nível de relacionamento com Deus, do nível de luz que há na terra, onde brilha a luz durante o dia, onde Deus fez brilhar a luz e viu Deus que a luz era boa. Então há luz sobre a terra, mas nesse abismo não há condição de ter luz, só há trevas, porque é um lugar inferior, abaixo do céu, abaixo da terra. É um poço, então é um buraco, é realmente um lugar inferior, está abaixo do nível da terra. Ela abriu a estrela, portanto, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaça saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então, agora é o tempo, aqui está sendo revelado que chegou a hora, algo aconteceu, há um momento propício, adequado e preparado para isso. Então, para que essas forças das trevas, do submundo, do lugar inferior, do poço do abismo, suba e cause já transtornos na terra. Então, o sol escureceu-se, também o ar, por causa daquela fumaça que estava presa, represada ali no poço, e agora essa estrela soltou, liberou. Ele veio com a chave e abriu o poço do abismo. Vejam bem, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder para ter o poder como que tem os escorpiões da terra. Então, deixa aqui nós falarmos a respeito desta revelação, que você também pode, assim como perguntar de onde vem a serpente para tentar o primeiro casal lá no Jardim do Éden, o diabo. Então, você já sabe que existe os céus, a terra e o abismo, abaixo do nível da terra, o nível inferior. Então, o nível demoníaco, o nível do mal, aqui dessa fumaça que, sendo liberada, escurece o sol, escurece a luz. Então, é o momento de uma batalha espiritual entre as trevas do abismo que estão lá. Deus criou, Deus guardou, preservou até o tempo certo. E Ele então mandou a estrela que cai com a chave, na permissão de Deus, no tempo de Deus, para abrir. Então, realmente vai iniciar uma batalha espiritual. E nós vamos lutar para vencer. Você vai buscar a santificação, a purificação para ter vitória e para estar com Deus, ao lado de Deus. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Então você precisa conhecer a Deus na sua santidade. Nós vamos trazer diversos versículos que falam sobre isso. É o real conhecimento de Deus. Você precisa conhecer a Deus e adorá-la em espírito e em verdade. Não é de qualquer maneira, não é só da maneira que a sua mente carnal, humana, limitada, possa aderir a um modelo, a um estilo, a um sistema, a uma teoria, a uma doutrina humana, às vezes doutrina de homens. Não, você precisa realmente conhecer a Deus, quem Ele é na sua santidade, na sua glória verdadeira, real de Deus. Exige realmente buscar a Deus, buscá-lo de todo o coração, toda a sua força, para você ter um encontro real com Deus, realmente conhecer a Deus, não se enganar, não se iludir, fazendo coisas que não agradam a Deus, que Deus não pediu, mas que homens resolveram passar a fazer, achando que essa era a vontade de Deus. Mas não pode achar, não pode duvidar, tem que ser, tem que crer, tem que ter um encontro real, sincero, verdadeiro, profundo. Temos que ser verdadeiros adoradores, que o adorem
em espírito e em verdade, realmente na revelação do Espírito. Realmente é o que a palavra induz, incentiva, que você realmente receba o Espírito de Deus, um novo coração, um novo espírito, e assim conheça Deus, e assim adore a Deus desta forma que é de Deus, é a vontade de Deus, conhecer realmente o que agrada a Deus. E é esse que vencerá, este é o mais que vencedor, este é o que vence, é aquele que o Apocalipse tantas vezes chama, convida ao que vencer. Nós precisamos vencer o mal. Você precisa vencer o mal, vencer as trevas, vencer o abismo, vencer o diabo, vencer os demônios. Você é o alvo dessa batalha e você precisa vencer, você precisa lutar e vencer, buscando a Deus, buscando a santificação, a purificação. E eu vou te dizer por quê. Porque aqui está revelado que os seres do abismo, os demônios, eles vêm de baixo, eles vêm com esta fumaça que vem do poço do abismo, que está aqui abaixo da terra, abaixo do nível da luz da terra. Nós temos a luz do céu, a luz da terra, e abaixo nós temos um lugar de trevas, sem luz. Então eles vêm para devorar, eles vêm para realmente consumir. Nós vamos ver aqui em Apocalipse 9, que tem como seu príncipe Abaddon, o destruidor, o que foi mantido ali para um momento de destruição. Ele vai trabalhar conforme a vontade de Deus, a permissão de Deus, justamente para destruir, para consumir o mal, a carne manchada pelo pecado, a desobediência, tudo aquilo que está contaminado, tudo aquilo que está imundo, tudo aquilo que está sujo, aquele que pratica a iniquidade. Então, Deus já na sua sabedoria, sabendo que a maldade do homem se multiplicaria sobre a terra, sempre em diversas gerações, embora houvesse algum retrocesso, alguma correção, mas novamente voltaria essa tendência ao mal, e a carne, o sangue, que não herdarão o reino de Deus, voltados para a cobiça, para a soberba, tudo aquilo que desagrada a Deus. Então Deus também já deixou lá guardado o destruidor com os seus anjos, o príncipe destruidor Abaddon com os seus demônios, para purificar, para destruir então o que não for lavado nem pela água, nem pelo sangue, nem pelo fogo. O que não for limpo não vai entrar no céu, então serão consumidos, virarão lixo, serão considerados pelos céus lixo na terra. Então a carne contaminada pelo pecado, o homem mau, a destruição, tudo isso será juntado aqui ao abismo. Então, uma unidade. Você escolhe, você quer se unir ao céu, aos céus, a santificação, a Deus que é santo, que é luz, ou você quer ficar na prática do mal e virar lixo, virar opróbrio, virar vergonha, virar algo contaminado, algo imundo, algo podre, uma carne que perece, morre e apodrece. Então, o que você vai querer? O que você tem buscado na sua vida? A glória de Deus, a santidade de Deus, agradar a Deus, ser purificado e ser considerado, ser chamado de filho de Deus, cidadão do céu. É isso que você quer, é isso que você busca, é isso que você ama. Onde está a força do seu amor? Você ama a Deus sobre todas as coisas e quer a vida de Deus, quer a palavra de Deus, quer a luz de Deus, quer andar na luz, quer andar na verdade, na sinceridade, nas coisas boas, nas coisas do alto. Então você tem essa tendência, você tem essa possibilidade de se voltar para Deus, para o alto, para o santo, para a glória de Deus, para o santo dos santos, entrar na presença de Deus para adorá-lo. Você tem esse potencial para ser filho de Deus, para
agarrar-se em Deus, segurar em Deus, se apegar a Deus e viver com Deus eternamente, mas você também tem a tendência para o mal, para o pecado, para a queda, para servir ao diabo, a sua concupiscência, a soberba do mundo, as coisas que o mundo oferece. Então você pode dizer: eu prefiro o mundo, eu prefiro aqui, eu prefiro ficar aqui, eu prefiro a mentira, eu prefiro a soberba, eu prefiro o engano, eu prefiro as trevas. Então essa é a questão. E este vem então o momento decisivo, em que o abismo é liberado, as trevas então sobem ali do poço para este mundo e chega ali o momento final, o momento da decisão. Você é purificado, você é lavado, você é remido, você é de Deus, ou você é do inferno, você é do diabo, você é do mal, você é da mentira, da calúnia, do engano, do vício, do pecado. De que lado você está? Qual lado você escolhe? Qual lado você prefere? E qual lado você realmente tem vivido? De qual lado? Está servindo a quem? Você está servindo a Deus ou você está servindo ao diabo? Então, chega esse momento decisivo. E estes que estão aqui embaixo, você vai ver o seguinte, que eles representam algo que Deus já criou aqui na terra e que se manifesta aqui do abismo, vem de baixo. Quando você vai perceber que quando Deus criou a terra ela tem muito reflexo das coisas que existem nos céus. Muitas vezes são citados animais, o leão, o cordeiro, ou mesmo uma figura semelhante ao Filho do Homem no céu. Então existem na terra animais, o ser humano, a nossa aparência, fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Não tem muito a ver com uma imagem física, uma semelhança espiritual da alma e grandes possibilidades da semelhança com Deus, o ancião de dias, o Filho do Homem, seres celestiais. Mas existe também essa questão dos insetos, de seres que foram criados e que estão na terra com uma finalidade de purificar a terra da carne morta, da sujeira, do lixo. Consumidores, são os lixeiros de Deus. Se você joga um alimento no chão, aquele alimento vai começar a estragar, vai começar a exalar um cheiro desagradável, ruim, e você verá subindo da terra, veja bem, numa semelhança desse abismo aqui que sobem gafanhotos, sobem insetos, você verá que muitos insetos habitam o interior, abaixo da terra, e que se eles sentirem o cheiro da comida estragada, da carniça, do mau cheiro, eles sobem diversos tipos de insetos. Outros que estão escondidos nos galhos, atrás das folhas, estão nas trevas. O rato e tantos outros estão escondidos nos bueiros, estão embaixo. Encontram os canos, encontram aí lugares das trevas, estão lá. Se você permite que esse mau cheiro, restos de alimento, coisas velhas, estragadas, se você não lava, se você não limpa, se você não purifica, estes animais, estes insetos, estes roedores virão com uma missão. Eles têm uma função. Eles foram criados com uma função de sugar, de retirar estes dejetos, de consumir isso que cheira mal. Eles são atraídos por isso. Isso é uma figura do pecado, é uma figura da destruição e de seres criados para purificar, para retirar este mal. Eles são considerados nas trevas, mas eles vêm no tempo certo, sobem debaixo da terra, quando a terra estiver cheirando mal. E eles não vão permitir, conforme o propósito de Deus na criação, não vão permitir que esse mau cheiro, que esse pecado,
essa iniquidade que se multiplica, permaneça. Essa é a missão. Por isso a estrela abre, que tem a chave para abrir o abismo, é para purificar a terra. Tudo que cheirar mal, tudo que for iniquidade, será consumido pelo destruidor. É como vem as moscas, a carne mal conservada, exposta, e começa a exalar o seu cheiro. A mosca vai ali colocar a sua larva vai se alimentar daquela carne, vai destruir. Daqui a pouco vai ter só uma carcaça, só os ossos já não vão estar cheirando mal, porque a mosca, suas larvas, seus filhotes, sua cria, irão destruir, irão consumir. Então aqui vem o abismo consumir este mal, qual a terra está cheirando mal. Mentira, injustiça, maldade se multiplicando, sendo aceita, sendo permitida, enquanto a palavra de Deus diz: purificai-vos, lavai-vos, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Purificai-vos. Se você não se purificar, se você não se lavar, se você não fizer até o que suporta o fogo, seja passado até no fogo para ficar ainda mais puro, no fogo de Deus, no fogo do Espírito Santo, na unção de Deus. Se você não fizer isso, virá o tempo, chega a hora, em um momento chega, o destruidor vem, ele sente o cheiro, ele é atraído pelo cheiro da iniquidade, da maldade, da violência, do pecado, e ele vem para então consumir. É o que nós vamos aqui observar, versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então este selo é o selo da santificação, é o selo do Espírito Santo purificador, que parava sobre a face das águas, da purificação, da limpeza. Então o Espírito Santo ali em Gênesis 1:2 já se prontificava a trabalhar na terra a partir das águas, do batismo, da purificação, da pureza, da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então este é o selo de Deus, é o selo da purificação, é o selo da santidade. Deus é santo, santo, santo. Deus é luz, Deus é perfeito, e nós somos chamados para andar na luz, para sermos santos. E temos aqui um estudo tremendo da palavra de Deus sobre a perfeição cristã, a perfeição que nós precisamos alcançar, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é perfeito. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai celestial. Então é este selo de Deus que você precisa receber. Este selo de Deus é a confirmação de Deus a respeito da sua purificação, da sua santificação. E até mesmo santificação no sentido de adorar a Deus em espírito e em verdade, no conhecimento do santo, não conhecimento mentiroso, como falamos aqui no princípio, não conhecimento segundo a mente humana, não conhecimento enganoso, enganador, baseado em doutrinas de homens, mas realmente o conhecimento real, verdadeiro, de Deus, de quem é Deus na sua santidade. Deus não é qualquer um. Deus não é o que você imagina com a sua mente humana limitada. Deus é Deus, Deus é Senhor. Deus é um Deus santo. Esta santidade se refere a uma conduta, a uma postura, a uma ação de Deus, totalmente particular, própria. Ele é santo, Deus é, Deus faz, Deus quer, Deus pensa, Deus tem um pensamento que está muito mais elevado do que o nosso. Então, realmente, nós precisamos
da unção, da revelação do Espírito Santo a respeito de Deus, para realmente podermos adorá-lo e servi-lo da maneira que o agrada, em espírito e em verdade, revelada pelo Espírito Santo, como Jesus deu graças ao Pai, porque Pedro deu a resposta certa e disse: isso não foi revelado por homem, isso foi revelado pelo Pai, isso foi revelado pelo Espírito Santo. Quando você chega a este nível, que é o nível necessário para receber o selo de Deus, você então começa a fazer o certo, adorá-lo realmente como Ele quer, em espírito e em verdade, com o real conhecimento da glória de Deus. Então já sabemos que quem não está limpo corretamente vai atrair o inseto. O inseto aqui mencionado, um gafanhoto, mencionado aqui como escorpiões, como insetos, são os lixeiros de Deus, como nós temos os insetos na terra, lixeiros da terra. Então virão aqui nesse período os lixeiros de Deus retirar tudo aquilo que causa escândalo, o mal, a iniquidade, tudo aquilo que cheira mal diante de Deus, tudo aquilo que não agrada a Deus, todo aquele que não serve a Deus. Então vamos buscar a Deus, vamos conhecer a Deus, vamos adorar a Deus. Ele nos revela realmente a sua santidade. E quando você chega a este ponto, que é muito importante também você já estar preparado para aprender isto, nós vamos aqui trazer esta revelação de Deus para a sua vida. Como alcançar este ponto de ser selado por Deus, de ser declarado por Deus um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. Porque isso é verdade, isso realmente existe. Jesus falou a verdade, acontece. Você chega a este nível, você precisa chegar a este ponto. Então, nesta hora, você é um selado de Deus. Está dizendo aqui, o inseto, ele quando perceber que ali a pureza, a limpeza, a purificação, ele vai passar longe, ele não vai ferir, ele não vai chegar, não vai agradar, ele não veio para isso. O destruidor veio para consumir o mal, o que cheira mal, o podre do pecado. E nem o verde, nem as plantas são alvo para ele, não chega um cheiro ruim para ele. Chega a carne que fede, a carne podre do pecado, da iniquidade, da maldade, da falta de submissão, de serviço a Deus, de adoração a Deus em espírito e em verdade, a falta da água, da limpeza, a falta do fogo de Deus é que atrai aqui o diabo e os seus anjos que vêm do abismo, o príncipe destruidor das trevas, vem à procura daquele que faz o mal, que vive no mal, que se regozija com o mal, e Deus então o entrega e diz a estes insetos, a estes demônios, a estes lixeiros, para que devorem aquele mal, aquela carne que representa o pecado e o mal. Mas aqueles que estão lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, os que têm a marca de Cristo, o selo de Deus, o selo do adorador, o selo da purificação de Deus, estes vencem o mal, vencem o diabo. Que Deus te abençoe, que Deus continue te conduzindo em vitória e adoração a Deus, através do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus, o Cristo.